Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pro tá aqui de novo. Mais uma vez, né? Vocês já estão cansados, professora, mas não cansem, por favor. A professora gosta muito de vocês, tem um carinho muito grande por vocês. Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Vamos falar mais um pouquinho da matemática, né? A tão famosa matemática que nos deixou, né? Deixa vocês e a professora, de certa forma, de cabelo em pé. Na última aula, a gente falou sobre o que era uma raiz quadrada exata de um número racional não negativo, né? O que era uma raiz quadrada exata de um número racional, né? Então, e nessa aula vamos falar o que é uma raiz quadrada aproximada. Quando falamos em raiz quadrada exata, falamos de uma raiz que vamos ter um número que multiplicado por um outro, por ele mesmo, vai nos dar uma raiz, vai me dar um número exato. Agora, quando eu falo um número aproximado, quer dizer que o número pode chegar o mais perto possível, mas que ele não vai ser exatamente aquele número. Então vamos lá, né? A radiciação é a operação inversa da potência, como a gente já vem falando, né? Assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão e a subtração é a operação inversa da adição. A raiz quadrada aproximada de um número é calculada utilizando a estimativa, que é o processo pelo qual conseguimos aproximar vários valores numéricos. Adotamos esse procedimento para calcular raiz quadrada não exata, que ocorre quando o radicando não é um número quadrado perfeito, como a gente já estudou o que é um número quadrado perfeito. É um número que multiplica ele por ele mesmo, né? E que vai me dar uma raiz exata. Lembre-se, não existe raiz quadrada. Quando a gente fala em quadrado, é 2, tá? De um número negativo. Então, dentro da nossa raiz, não pode haver número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Para sabermos para sabermos como utilizar o processo de estimativa para calcular raiz quadrada, basta o valor numérico referente ao radicando não ser um número quadrado perfeito. Então, a gente já aprendeu em sala de aula que número quadrado perfeito são aqueles números que dão um valor exato. Por exemplo, raiz de 4 é um quadrado perfeito, raiz de 9, de 16, de 25, né? De 64, de 81 e de 100, que são os 10 primeiros quadrados perfeitos que a gente conhece no nosso dia a dia. Mas vamos ver alguns radicais que não são quadrados perfeitos, como raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 13 e raiz quadrada de 17. São alguns números que não são raiz quadrada perfeita. E a gente precisa saber qual é a raiz quadrada dela. Como que a gente faz isso, então? A aproximação para a raiz quadrada adota o conjunto dos números racionais, que é o conjunto, né, dos números. O que é o conjunto dos números racionais? São aqueles números com vírgulas, com casas decimais, né, com frações, né? O valor numérico da raiz sempre será um número com uma ou duas casas decimais. O processo referente à aproximação de uma raiz quadrada pode ser caracterizado por 3 passos. Vamos lá, então. Primeiro passo, devemos definir o número quadrado perfeito, que é antecessor e sucessor ao número 7. Peguei como exemplo o número 7, né? Vamos lá, o que é antecessor, o quadrado perfeito? Né? É o 2 e o 3. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. O número 7 está entre o número 4 e o número 9. Então, a gente sabe que ele está entre eles, né? Mas como que a gente vai fazer esse processo de aproximação? Para determinar esse passo, né? Vamos calcular as raízes quadradas do número 7, então. Vamos lá? Segundo passo, né? Determinar o possível intervalo que será a raiz de 7 é fazer a estimativa variando as casas decimais. Conseguimos determinar que o número 7 está, então, né, entre o número 4, né, o quadrado perfeito do número 4 e o número 9. Então, o número que será a raiz exata de 7 está entre o número 2 e o número 3. Então, ele pode ser 2,1, 2,3 e assim sucessivamente, né?
Quando a gente fala em raiz quadrada, não esqueçam, a gente está falando aquele número multiplicado por ele mesmo. Então, é um número vezes o mesmo número. Agora devemos aplicar o processo de estimativa. Para isso, variamos os números referentes às casas decimais, né? Então vamos lá. 2,1, porque a gente sabe que está entre o 2 e o 3. Então vamos só trabalhar com uma casa decimal por enquanto. 2,1 vezes 2,1, que vai me dar 4,41, que é 2,1 ao quadrado. 2,2 vezes 2,2 dá 4,84. Tá chegando próximo, mas ainda não está próximo. 2, vamos lá embaixo. Fizemos até o 5, o 6. 2,6 vezes 2,6, né, que é 2,6 ao quadrado, nos dá 6,76. Claro, se eu colocar outra casa decimal ali, eu vou ter aproximação. Quanto mais casas eu tiver, mais eu me aproximo, certo? Mas se a gente fizer 2,7, eu já vou ter 7,29. Opa, passamos do nosso resultado, porque nós queremos a raiz quadrada aproximada de 7. Então, eu tenho que usar a casa anterior. Seria 2,6 vezes 2,6, né? Raiz quadrada de 2,6, né? Que vai me dar 6,76. Certo até aqui? Né? Terceiro passo. Definir qual dos valores da estimativa é raiz. Quando o produto de um número por ele mesmo ultrapassar o valor do radicando que queremos encontrar, paramos de estimar esse número. O que precisamos agora, no caso da raiz quadrada de 7, é definir se a raiz definir se a raiz é o número 2,6 ou 2,7. Por convenção, temos que a raiz de 7 é dada pelo menor no valor, né? Como eu disse, a gente determina sempre o menor valor. Eu sei que 2,6. Se eu pegar 2,6 e começar a acrescentar casas depois do 2,6, 2,61, 2,62, 2,63, eu vou chegar numa raiz mais aproximada, tá? É uma forma de eu chegar numa raiz mais aproximada. Por quê? Porque aumentando o número de casas, eu vou conseguir aumentar a minha estimativa, tá? Por exemplo, 2,62 vai me dar o número de 6,86. Opa, já aumentou a quantidade de casas, né? 2,2,65 vezes 2,65 já vai passar, porque vai me dar a casa aproximada de 7,02. Então, já passou. Então, não pode ser 2,65, tem que ser abaixo, tá? 2,64 vezes 2,64 vai me dar, vezes 2,64, vai me dar 6,96. Então, bem aproximado, com duas casas decimais, o número que para nós mais se aproxima, né, de 7 seria o número 2,64. Vezes 2,64 vai me dar a aproximação de 6,96. Então, é o número mais próximo. Ele tem que ser menor, mas tem que se aproximar ao máximo que a gente conseguir. É claro que se eu incluir várias casas decimais, mais eu vou me aproximar, certo? Então, para poder fixar melhor este conteúdo que a gente viu agora, que é número aproximado, que isso serve tanto para a raiz quadrada exata quanto não exata, o número que vamos trabalhar mais um número, que é o número 21. O número 21, quais as raízes quadradas que estão antes e depois dele? Raiz quadrada de 4 é 16 e a raiz quadrada de 5 é 25. Então, ele tem que trabalhar entre eles, né? Vamos trabalhar entre o número 4 e o número 5. Né? E assim vamos continuar novamente. O número que será a raiz de 21 está entre 4 e o 5, como eu acabei de falar, né? Então, vamos lá. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, né? 4,5 chegou bem próximo já, né? Já chegamos a um número bem mais aproximado, né? Então, a gente sabe que está entre o 4,5 e 4,6.
Como que eu vou saber qual é o número, né? É o número que mais se aproximar. 4,51, 4,52, 4,53, 4,54 e assim vai sucessivamente, tá? Quando eu faço 4,55, que eu tô pegando e fazendo os cálculos para vocês, eu vou ter 20,70. Já é bem mais próximo de 21, né? Se eu fizer 4,57, né, vezes 4,57, eu vou ter 20,88. Também é um número que se aproximou bastante, né? Então, todo número que eu me aproximar, se eu fizer 4,59, eu ultrapasso, eu passo de 21. Então, não pode ser 4,58 vezes 4,58, eu terei 20,97. Mais precisamente, o mais próximo possível, eu tenho o número 4,58. Por quê? Porque ele é o número que ele vezes ele vai chegar mais próximo. Ele vai me dar o número 20,97, que é menos que 21, mas é o mais próximo possível, certo? Então, como por convenção, né, o menor número que a gente encontra é o 4,5. Por quê? Porque eu só fiz uma casa decimal. Quanto mais casas, volto a repetir, quanto mais casas eu pegar, mais eu vou me aproximar. Certo, galerinha? O assunto é esse. Eu não tenho como explicar para vocês de uma forma diferente uma coisa que seria isso, tá? O mais próximo que eu chegar de um número. É por aproximação, eu vou chegar próximo, mas não quer dizer que eu chegue no número. Se eu chegar direto no número, eu vou ter uma raiz exata. E não é esse o caso. Eu não estou trabalhando com raiz exata, eu estou trabalhando com raiz aproximada. E ali na figurinha tem para vocês fazerem, ó, testem. Raiz de 3. Qual é a raiz quadrada de 3? Ou raiz quadrada de 304? Digam para mim qual é a raiz quadrada desses, certo? A raiz quadrada aproximada também é chamada de raiz quadrada não exata. Ela não é exata porque ela é aproximada. Exata é quando eu chego num resultado direto, que ele vezes ele vai me dar um número exato, certo? Dúvidas, né? A professora está à disposição. Tirei foto do exercício do livro de vocês. Tá no livro de vocês. Façam todos eles. Eu quero que vocês façam o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? E iremos corrigir na próxima aula, certo, galerinha? Tá? Também coloquei a correção das atividades da aula anterior, né? Como a gente conversou, os números, alguns alunos vieram me perguntar e eu expliquei, né? Os números naturais a seguir são um quadrado, o número 1, né? Quadrado perfeito, determine. É só por decomposição vocês já iriam conseguir, ou fatoração, se vocês entenderem. Comecem pelo número 2, não deu pelo 2, vai por 3, vocês iriam conseguir chegar ao resultado. O número 2 pede para transformar em casas decimais. Como que eu transformo? Nós já vimos lá na fração como que a gente faz. Por exemplo, 2,56. Como é que eu transformo em fração para mim poder fazer o cálculo, né? Quantidade de casas que tem depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu vou botar embaixo. Então, se eu for transformar em fração, ficaria a letra A, por exemplo, 256 sobre 100. Porque quando duas casas eu tenho depois da vírgula, é a quantidade de casas que eu vou de zeros que eu vou botar embaixo. 256 é uma raiz quadrada perfeita, né? E é um número quadrado perfeito. Qual é o número quadrado perfeito? É 16. E 100, que é o número que está embaixo da nossa fração, também é uma raiz quadrada perfeita. Qual é o número que eu acho, né, do 100? É 10, né? Então, eu ficaria 16 sobre 10. Se eu for transformar de novo em casas decimais, aquele 16 sobre 10, é muito simples. O que eu preciso fazer é contar quantas casas eu tenho, quantos zeros eu tenho embaixo e acrescentar a quantidade de casas, de vírgulas, depois do zero, né? Depois do 1, né? Então, como era 16, eu tenho um zero embaixo, que era 10, vai ficar uma casa depois da vírgula. Então, fica 1,6. E assim sucessivamente nos outros, ok? O número 3 dizia que eu tinha um quadrado perfeito. Então, ó, a medida dos lados de um terreno representa a raiz quadrada exata. Raiz quadrada exata. Quanto mede os lados desse terreno? Então, se ele mede a mesma coisa,
o meu lado e o meu comprimento vão ser igual. Ele já deu um número, eu só teria que fatorar e achar o número 42. Parabéns para os que acertaram, parabéns para aqueles que vieram me perguntar e tiraram a dúvida. O objetivo é esse. Eu sei que a aula de matemática é uma aula difícil, complicada, porque é um conteúdo que a gente precisaria estar em sala de aula para tirar todas as dúvidas de todos, né? Mas é isso aí, certo, galerinha? Vamos lá. Bons estudos. Ao final da atividade, mandem fotinho para poder marcar a presença de vocês, né? Dúvidas, continuo à disposição sempre, sempre, tá? E o que precisarem, né? Entrem em contato. Beijo no coração de vocês.